pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e como eu disse a vocês uma vez, a cada semana, eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo da série Apresentando Pensadores. O pensador que nós vamos estudar hoje é o Próclo. Eu já peço a você que deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, considere se tornar membro para acompanhar vídeos exclusivos e compartilhe o vídeo com quem possa se interessar. Nós vamos estudar uma questão em Próclo, que é como a alma, conhecendo a si mesma, conhece todas as coisas. O Próclo ele faz parte de uma tradição que nós chamamos de neoplatonismo, que é uma tradição herdeira das ideias de Platão, mas que fez uma síntese entre as ideias de Platão com ideias de outras tradições filosóficas, incluindo o aristotelismo. Para a gente entender um pouco do neoplatonismo, a gente precisa pensar como os neoplatônicos viam a realidade. Então comecemos aqui, olha ao redor, O que você vê ao seu redor? Você vê múltiplas coisas. Então há múltiplas árvores, há múltiplas pedras, há uma diversidade de coisas, uma diversidade de tipos de coisas particulares, Só que nessa diversidade, nessa multiplicidade, há uma unidade. Então pense o seguinte, todas as árvores são árvores, existe uma unidade. Então, existe identidade na diferença. Todas as árvores são árvore. Então, todas as árvores compartilham de uma mesma identidade. Embora haja múltiplas árvores, todas elas são árvore. Então, por mais que a realidade seja diversa, ela precisa estar fundamentada em uma coisa que é una, que é uma unidade. Então, se a gente pudesse pensar toda a realidade, a gente poderia remontar ela sempre a uma unidade. Então, por exemplo, vamos começar com as árvores. Todas as árvores são árvore. Então, existe uma unidade. Então, todas as árvores são árvore. Só que as árvores também fazem parte de uma unidade maior, que, por exemplo, é a unidade dos vegetais. Então, todas as árvores, junto com outros tipos de plantas, são vegetais. E todos os vegetais são vegetal. Então, existe, de novo, uma diversidade na unidade. Quando a gente pega os vegetais, a gente sabe que os vegetais são seres vivos. Então, todos os vegetais são seres vivos, juntamente com outros tipos de seres vivos, como os animais, como as bactérias. Então, quando a gente considera isso, nós vamos de novo encontrar uma unidade. Todos os vegetais, todas as árvores e demais seres vivos são seres vivos. Então, existe uma identidade na diferença. Por mais que haja diversidade, toda diversidade remonta a uma unidade. Então, e de novo, seres vivos. Todos os seres vivos são seres, por exemplo, a gente poderia pensar, todos os seres vivos são seres que fazem parte de um âmbito maior que é dos seres em geral, dos entes em geral. Então, de novo, a gente vai andando e sempre a gente vai encontrar unidade na diferença. Existe uma unidade que fundamenta a diversidade. Isso significa, então, que se a gente for remontando, vai haver uma coisa que completa a unidade. E que é a fonte, a base de toda a diversidade. E isso a gente chama de uno. O uno é a fonte e o fundamento de toda a diversidade. Mas como que o uno pode ser o fundamento de toda a diversidade? Aí a gente tem uma analogia interessante, que é a analogia da árvore. Então vamos pensar o seguinte. Na analogia da semente, na verdade, para facilitar. Vamos supor, então, que eu olho para uma árvore e eu vejo que essa árvore tem diversos galhos. E cada galho, tem também sua fruta correspondente. Então, é uma árvore que tem diversidade. Há uma diversidade de galhos, há uma diversidade de frutas. Mas de onde brota essa diversidade? Ela brota de uma semente, de uma única semente. Então, existe uma semente que, ao se desdobrar, que ao gerar a árvore, produz uma diversidade. Então, existe uma única semente que dá origem a todos os galhos, a todas as ramificações da árvore. Nós podemos pensar a realidade parecido com isso. Existe uma coisa una, não é exatamente uma coisa, mas existe o uno. O uno é como se fosse essa semente. E o uno, ele dá origem, ele é a fonte de onde brota toda a diversidade, todas as múltiplas coisas. Mas pense o seguinte, para tudo brotar do uno, o uno precisa ser como uma semente. Mas uma semente, para dela brotar a árvore, ela precisa conter o princípio da árvore. Ela precisa conter o princípio de tudo que vai se formar ali na árvore. Então, para o uno ser o fundamento de toda a diversidade,
o Uno já precisa conter em si toda essa diversidade. Então, por exemplo, né, é óbvio que a árvore, os galhos da árvore não estão literalmente dentro da semente. Se você for pegar uma semente de uma árvore e abrir ela, lá dentro não vai ter um galho. Só que a gente pode dizer que dentro da semente já tem um princípio para formar todas as coisas. Vocês conseguem perceber isso? Cada fruta, cada galho, cada ramificação da árvore já está contida na semente. Está contida não no sentido de que a árvore, literalmente, né, todos os seus galhos estão lá dentro, mas o princípio para formar todos os galhos da árvore já estão dentro dessa semente, já estão contidos nessa semente. Conseguem pensar isso? Então, a semente já contém virtualmente, né, a gente chama virtualmente porque já contém o poder, a virtude. Né, a palavra virtu no original tem essa ideia de poder, de princípio. Então, a semente ela já contém o poder, o princípio para gerar todos os galhos e todas as frutas da árvore. Então, o Uno, ele contém o princípio de todas as coisas. E é por isso que, assim como uma árvore se desdobra a partir de sua semente, todas as coisas se desdobram a partir do Uno. Outra questão importante, então, é quando a gente pensa que quando o Uno vai se desdobrando, a gente vai tendo as formas das coisas. Então, as formas das coisas nada mais são do que os princípios, como se fossem as sementes das quais todas as coisas se formam. É por isso que as formas platônicas não são universais abstratos. O que são as formas platônicas? As formas platônicas são como sementes que geram, que são a fonte de todas as coisas. Então, por exemplo, né, se eu pensar a forma da árvore precisa conter o princípio para gerar todos os tipos de árvores, com todas as suas características, sejam árvores de laranja, árvores de maçã. Ou seja, a semente, que é a forma de árvore, precisa conter o princípio para gerar todas as árvores. A semente não pode ser só um universal abstrato. A semente precisa conter já todas as árvores dentro de si. Ela precisa conter virtualmente, como numa semente. Então, toda vez que a gente estiver pensando no neoplatonismo, esse modelo da semente vai ser usado para a gente pensar, né? Então, como eu estava falando, se a gente pensar as árvores, todas as árvores têm uma semente, né? Uma forma de árvore da qual todas provêm. Da mesma maneira, né, todos os seres vivos têm uma semente, uma forma do ser vivo, de onde todos os seres vivos provêm. E a gente vai remontando, até encontrar a semente mais primordial, que contém tudo, que contém o princípio de tudo. E essa semente mais primordial é o Uno. E aí, como que se dá esse processo pelo qual, né, todas as coisas são originadas da semente original, que é o Uno? Nós podemos pensar em 3 passos. Tudo que se origina de uma semente, digamos assim, se origina a partir de 3 movimentos. O neoplatonismo é uma filosofia que é lógico-ontológica. O que isso quer dizer? Que o movimento do pensamento e o movimento do ser, eles são uma unidade. Existe uma unidade entre o movimento do pensamento, o movimento lógico, e o movimento do ser, o movimento ontológico. Então, como é que se dá isso, né? Vamos pensar em 3 momentos. Sempre vai haver 3 momentos. Um momento que a gente vai falar que é o momento da identidade, um segundo momento que é o momento da diferença, e um terceiro momento que é o momento da similitude. Então, todo o desdobramento de uma semente no neoplatonismo, todo o desdobramento de uma forma ou de uma unidade, vai se dar por meio desse processo pelo qual há um desdobramento que vai da identidade para a diferença, para a similitude. O que tem a ver a identidade, né? Se a gente pensa uma semente, a gente pode pensar a semente idêntica a si mesma. E a semente idêntica a si mesma, né, ela tem uma identidade. Então, a semente ela é idêntica à própria semente. Então, a gente pode pensar a identidade da semente consigo mesma. Só que essa semente, ela, na sua identidade consigo mesma, a gente sabe que a semente já contém o princípio para gerar todas as coisas. Então, num primeiro momento, a gente sabe que nessa identidade da semente consigo mesma, existe uma manência. Nós vamos chamar de manência. A gente poderia usar o termo imanência, mas às vezes o termo imanência já pressupõe que tem tipo 2 coisas, né? Às vezes, depende de como se usa o termo.
Mas muitas vezes imanência, as pessoas usam imanência como se já tivesse um polo entre transcendente e imanente. Como se tivesse assim, imanente é o que está dentro, transcendente é o que está fora. Nesse primeiro momento, não existe nada fora. Né? A semente ainda não se desdobrou. Por isso que às vezes alguns preferem falar só de imanência. Então, mas a gente pode usar imanência também. Já existe algo, né, interno, imanente à própria semente, que é o princípio que vai gerar todas as coisas. Então esse primeiro momento de identidade é um momento de imanência. Tudo já está, todos os princípios de tudo já está de alguma forma contido internamente nessa semente. Depois a gente tem um segundo momento que a semente ela vai brotar, ela vai dar origem a todas as coisas. E esse brotar da semente é o segundo momento lógico, que é o momento da diferença, porque aquilo que brota vai ter uma diferença da semente. Brota da semente, tem uma unidade com a semente, mas tem uma distinção. Então, os galhos da árvore, o tronco da árvore, tudo isso é meio distinto da semente, mas ao mesmo tempo conectado com a semente e parte da semente, porque a árvore nada mais é do que a própria semente desdobrada. Vocês conseguem entender isso? Assim, é um paradoxo, mas é ao mesmo tempo único e ao mesmo tempo distinto. Então, em que sentido? Se a gente olha para uma árvore, os galhos da árvore, o tronco da árvore não são a semente. Mas ao mesmo tempo são a semente, porque a árvore nada mais é do que a semente desdobrada, do que a semente, né, brotada. De todo modo, esse segundo momento a gente vai chamar de um transbordamento. É como se aquilo que está contido no uno se desdobra. Esse contido no uno eu vou usar com certo cuidado, eu vou explicar por quê. Mas depois a gente tem um terceiro momento, que é um momento que é mais difícil de entender com a analogia da semente, que é o momento de retorno. Em que sentido, No caso do platonismo, quando a gente pensa o uno, a semente ela é como se fosse o bem. Por que bem, A palavra bem na metafísica não é bem moral. Bem é perfeição ontológica, é que contém. Então tudo, por exemplo, tudo que a semente contém é considerado uma perfeição. Então todas as características de algo, tudo aquilo que vai formar as coisas, a gente vai considerar uma perfeição porque é parte da natureza daquilo. Uma perfeição tem a ver com a natureza de algo. Uma perfeição é como algo realiza melhor a sua natureza. Então a semente ela contém o princípio da perfeição de tudo. Porque a semente contém o princípio pelo qual uma coisa melhor se realiza. Melhor realiza a sua natureza. E como então a semente é o bem, contém tudo, ela contém todas as perfeições, todas as coisas se voltam para esse bem. Porque o bem ele tem esse poder de atrair tudo a si. Então o bem ele tem esse poder de ser desejado por tudo. Então é como se tudo aquilo que brota da semente se volta para a semente. Em que sentido, Em sentido que é atraído por ela, que é desejado por ela. Não quer dizer que as coisas se tornam a semente de volta. Não é nesse sentido. Muitas pessoas confundem essa questão da conversão, do retorno das coisas ao uno, como se significasse que tudo vai voltar a ser o uno. Não, as coisas não vão voltar a ser o uno ou não vão ser o uno. Mas elas vão se voltar para o uno, se converter para o uno no sentido de desejar o uno, de ser atraído pelo uno, de buscar se unir ao uno. Daí, então, nós podemos pensar esses momentos em vários... Esses três movimentos, eles vão se repetir. Todos esses três movimentos sempre vão se repetir, porque tudo aquilo que é gerado vai fazendo esse movimento. Então, por exemplo, quando a gente pensa no uno, o uno, na unidade consigo mesmo, ele vai gerar o ser. Quando a gente pensa o uno no desdobramento, na diferença, a gente tem a vida. E quando a gente pensa o uno nesse retorno a si mesmo, a gente tem a inteligência. Então, sempre vai ter esses três movimentos. O uno em identidade consigo mesmo é o ser, o uno em desdobramento é a vida e o uno em retorno à sua fonte é a inteligência. Inteligência aqui tem o sentido de contemplação, Então eu contemplo a origem, Eu me volto numa atitude contemplativa do uno. Isso é importante, para a gente pensar algumas questões. Eu disse aqui que o uno contém virtualmente o princípio de todas as coisas. Mas o princípio de todas as coisas, enquanto formas, enquanto múltiplas formas, ele só vai estar presente a partir do intelecto.
Porque é o intelecto que vai ser capaz de olhar para o Uno, de contemplar o Uno, de pensar as diferentes maneiras pelas quais as perfeições do Uno podem ser imitadas. Então aqui é uma outra questão importante, que é uma noção de imitação. Todas as coisas são uma imitação do Uno. Então vamos pensar assim, o Uno é a semente. E tudo aquilo que essa semente pode produzir, tudo aquilo que pode imitar essa semente, tudo aquilo que pode usar essa semente como um modelo para várias coisas, a gente vai dizer então que essas várias coisas são imitação dessa semente, imitação dos princípios dessa semente. Então tudo nada mais é do que uma imitação do Uno. Então o Uno, ele tem, digamos assim, ele tem um princípio pelo qual ele pode ser imitado. Todas as coisas são tentativas de imitar parcialmente as perfeições do Uno, que é a própria perfeição. Então vamos pensar o seguinte, né? O intelecto, ele vai ser algo que vai se desdobrar a partir do Uno, e o intelecto ele tem isso de contemplação. O intelecto vai se voltar para o Uno, vai contemplar o Uno, e contemplando o Uno, é como se, sei lá, o intelecto olhasse para a semente e conseguisse pensar as diferentes maneiras que essa semente pode se desdobrar, as diferentes coisas que essa semente pode produzir. Quando o intelecto se volta para a semente, olha para a semente, contempla a semente e pensa as diferentes maneiras que essa semente pode se desdobrar, os diferentes galhos que ela pode produzir, nós temos então as formas. É assim que surgem as formas platônicas. As formas platônicas, nada mais são do que as diferentes maneiras pelas quais o Uno pode ser imitado. Então nós vamos ter, por exemplo, a forma do ser humano. Uma das coisas que podem brotar da semente do Uno é os seres humanos. Então o intelecto, quando ele olha para o Uno, ele olha para essa semente, ele consegue pensar as diferentes maneiras pelas quais o Uno pode ser imitado. E uma dessas maneiras, por exemplo, é o ser humano. Aí você vai ter a forma do ser humano no intelecto. Então, assim, o Uno ele vai se desdobrando e, assim, ele vai se desdobrando e o Uno vai, na identidade consigo mesmo. O Uno é o ser, e aí a gente vai ter essa possibilidade do Uno pensar a si mesmo, isso vai gerar o intelecto. Então, o intelecto vai pensar o Uno e pensar das diferentes maneiras como o Uno pode ser imitado. Esse intelecto vai gerar vários intelectos e sempre vai ter essa relação de unidade e diversidade. Então, tudo que é uno se multiplica em diversos. Então, você vai ter um intelecto que produz diversos intelectos, E aí vai tendo essa relação. Então, a gente tem o uno e a gente vai ter toda uma hierarquia, O uno, o ser, o intelecto. Do intelecto, a gente vai ter a alma. E sempre vai pensando na multiplicidade. Então, se a gente tem intelecto, a gente vai ter múltiplos intelectos que surgem a partir do único intelecto. Se a gente tem a alma, a gente vai ter múltiplas almas. Então, aqui a gente vai concentrar um pouco, então pensando que aqui é como a semente. Então, vamos pensar o seguinte, você tem a semente, que é o Uno, e essa semente vai começar a se desdobrar. Então, a semente, pensada em si mesma, ela tem a ver com o ser, ela vai se desdobrar. A gente poderia pensar que o intelecto é o tronco da árvore, então, se a gente fosse fazer uma analogia, a gente poderia pensar que o intelecto é o tronco da árvore, e aí do tronco da árvore vai surgir a alma, A gente poderia pensar a copa, e aí os galhos mais grossos, e aí depois a gente vai ter os galhos mais finos. Então toda a realidade está se desdobrando a partir dessa semente. E esse desdobramento então envolve esse movimento. A gente tem o Uno, a gente tem o ser, a gente tem o intelecto. E aí a gente pode pensar tudo isso como a árvore, como as coisas surgindo da semente, que é a árvore. Até chegar no ponto da árvore que aparece a gente aqui, nós somos, por exemplo, almas racionais. Então a gente vai ter, a semente, o Uno, o ser, o tronco, o intelecto. Do intelecto a gente tem a alma, e da alma a gente tem as várias almas, e aí a alma racional. E como é uma semente, é como se a semente transmitisse para os demais níveis o seu princípio. Então, todas as coisas contêm também o princípio de todas as coisas. Todas as coisas são uma semente. Então, e aí vai conter a sua maneira. Então, por exemplo, o Uno contém todas as coisas numa unidade absoluta. Não é uma contenção de formas. Não existem várias formas dentro do Uno. O Uno, ele já é o princípio, a semente de todas as coisas, mas como uma unidade absoluta.
O intelecto, por sua vez, ele contém o princípio de todas as coisas, mas à sua maneira, como? Múltiplas formas. Então, o intelecto vai conter todas as coisas a partir de múltiplas formas. E a gente precisa pensar agora como a alma contém todas as coisas. Que é o que a gente vai entender para entender por que a alma, conhecendo a si mesma, ela conhece todas as coisas. E o que a gente precisa entender é como a alma surge do intelecto. Então, como a alma surge do intelecto. E a gente pode pensar, né? O intelecto, ele contém as formas de todas as coisas. Então, para o intelecto conhecer todas as coisas, o intelecto só precisa conhecer a sua própria essência. Entendem isso? Se o intelecto é uma semente que contém o princípio de todas as coisas, para o intelecto conhecer todas as coisas, ele precisa só olhar para si mesmo, contemplar a si mesmo. Contemplando a si mesmo, ele contempla a forma de todas as coisas. E como que o intelecto contempla a si mesmo? A partir de uma intuição intelectiva sincrônica. Intuição intelectiva sincrônica. Então, qual que é a maneira que o intelecto conhece todas as coisas? Por meio de uma intuição intelectiva sincrônica. Ou seja, de uma só vez. Então, o intelecto, de uma só vez, num só golpe, ele olha para a sua própria natureza e consegue conhecer todas as coisas. De uma só vez. Num único golpe. Essa de uma só vez é o que a gente chama de intuição intelectiva. A alma já não é assim. A alma ela também contém o princípio de todas as coisas, e para a alma conhecer todas as coisas, ela só precisa olhar para a sua própria essência. Só que o jeito que a alma conhece todas as coisas não é igual ao intelecto. O jeito que a alma conhece todas as coisas é por meio da racionalidade. Racionalidade tem a ver com discurso, com fala, com linguagem, com formulação de argumentos, com passos de pensamento, com sequência argumentativa. Por isso, a maneira como a alma conhece é diacrônica. É ao longo do tempo, são em passos. Então, aqui a gente tem, quando a gente pensa a alma, 3 momentos lógicos, assim como tem todos os processos de desdobramento da semente. O primeiro momento lógico é a identidade da alma com o intelecto. Se a alma surge do intelecto, é porque a alma já está contida no intelecto, assim como se fosse a árvore contida na semente. Então, num primeiro momento lógico, existe a manência da alma no intelecto. A plenitude das razões essenciais ainda não foram projetadas para fora da semente. É nesse sentido, né, que a alma já está contida no intelecto. O Próclo diz, a essência da alma é uma imagem racional da totalidade dos cosmos, inteligível sob uma forma oculta. Então, assim, a alma, assim como tudo, ela já contém o princípio de tudo que existe. Aí a gente vai ter um segundo momento lógico, como eu disse, que é um momento em que se desdobra, que se transborda. Então, no segundo momento lógico, vai acontecer uma processão da alma a partir do intelecto. É um desdobramento ou projeção das razões essenciais. Razões essenciais aqui é o princípio de todas as coisas, sob uma forma discursiva, sequencial. A alma conhece as coisas por meio de uma forma sequencial. E a gente vai ter um terceiro momento lógico, que é a constituição da alma como hipóstase. A alma passa a ter uma certa independência, ela passa a ser uma certa substância. Então a alma constitui a si mesma, que pensa o intelecto à sua maneira, de maneira diacrônica. E a alma como hipóstase é uma espécie de mônada que nos de uma substância, da qual emerge a pluralidade das almas. Como eu disse, de toda unidade surge uma multiplicidade. Mas o que vai ser importante para a gente entender, então, é que a alma também é como uma semente. Ela contém o princípio de todas as coisas. Mas aí a gente poderia perguntar, por que a alma, contendo o princípio de todas as coisas, ela já não conhece todas as coisas de uma só vez? Se eu Sankey, eu sou uma alma racional. Se eu Sankey já contém o princípio da semente que gerou todas as coisas, era só eu olhar para dentro de mim mesmo que eu já ia conhecer tudo, não é? Ia ser tipo onisciente. Era só eu olhar para a minha própria natureza, voltar para dentro da minha própria alma e eu já ia saber tudo. Não é assim. Por quê? Porque a alma não conhece de forma sincrônica. Eu não consigo, como intelecto, ter uma intuição intelectiva de um só golpe. Eu consigo conhecer as coisas uma de cada vez. Então, por mais que eu contenha dentro de mim o princípio de todas as coisas, eu consigo ir conhecendo as coisas de passo em passo, uma de cada vez. E como que eu conheço todas as coisas uma de cada vez? Isso vai ser importante o papel dos sentidos. Eu não sei se vocês já viram, quando a gente esquece alguma coisa, ou está com medo de esquecer alguma coisa, às vezes a gente pega uma cordinha e amarra no dedo. Sei lá, eu pego uma cordinha, coloco no dedo, vamos supor que eu preciso lembrar de fazer café.
Aí eu coloco uma cordinha no dedo para não esquecer. O que vai acontecer? Durante o dia, eu vou olhar para minha mão e quando eu ver a cordinha vai falar assim, olha, não esquece do café. Então, como é que funciona a maneira como a gente vai conhecendo todas as coisas que já estão em nós? Quando eu estou vivendo no mundo, os objetos físicos, as coisas que eu vejo, elas funcionam como esse lembrete, como esse cordãozinho. Então, eu olho para uma árvore, a hora que eu olho para a árvore desperta em mim o conhecimento da forma de árvore que já existe na minha natureza. Quando eu olho para uma pedra, ao ver a pedra, ela desperta em mim o conhecimento da forma de pedra que já está imanente a mim. Então as coisas, os sentidos servem só para despertar esse conhecimento. E aí ele vai despertando um de cada vez, não é de uma vez, eu não consigo conhecer todas as coisas de uma vez. Então a alma vai conhecendo uma coisa de cada vez. Mas ela já contém dentro dela, como uma semente, o princípio para conhecer todas as coisas. Por isso, o Próclo fala, todas as almas possuem de maneira secundária, discursiva, o que o intelecto possui de modo primário. Então, assim como o intelecto é uma semente que contém o princípio, a razão de tudo, a alma também contém. Só que a alma conhece de maneira discursiva, em sequência, não de uma só vez. Então, de novo, Próclo diz, a alma conhece todas as coisas conhecendo a si mesma, mas por um autoconhecimento sequencial. Então a alma, a alma é uma semente que tem uma fertilidade inesgotável para conhecer as coisas. A razão de todas as coisas está dentro de mim. Para conhecer todas as coisas, eu preciso voltar para dentro de mim mesmo. Eu conheço todas as coisas conhecendo a mim mesmo. A gente pode erroneamente pensar que a gente conhece as coisas porque a gente vê as coisas fora de nós. Não é isso. Eu não conheço árvore porque eu vi uma árvore fora de mim. A árvore fora de mim é só o cordãozinho no dedo para eu lembrar, para eu me recordar de uma coisa que já está dentro de mim. Então, na verdade, quando eu conheço a árvore, eu estou conhecendo a mim mesmo. A árvore no mundo é só um lembrete de algo que está dentro de mim, que está imanente a mim. Então, conhecer as coisas, na verdade, é conhecer a si mesmo. Você conhece a árvore quando você conhece o princípio de árvore que já está na sua alma. Por isso, sempre que a alma fala do que quer que seja, ela está a falar de si mesma. Porque a alma é como a semente, que contém o princípio de tudo que há. Então, eu acho essa ideia muito interessante, Então, a gente tem vários princípios, só que, uma vida, mesmo se a gente vivesse muito tempo, a gente sempre vai estar conhecendo coisas novas, a alma, porque é uma fertilidade inesgotável para ser conhecida. Isso significa que a alma está sempre tentando se aproximar do intelecto. O intelecto, ele conhece todas as coisas de uma só vez. De uma só vez, o intelecto olha para a sua própria natureza e conhece tudo. A alma não, ela nunca vai chegar a conhecer tudo. Ela sempre vai conhecendo uma coisa de cada vez. Então é como se a alma estivesse tentando se aproximar da intuição do intelecto, mas nunca vai alcançar. É como se a alma reproduzisse no tempo o que o intelecto faz de uma só vez. O intelecto de uma só vez olha para a sua natureza e conhece tudo. A alma não. A alma ela vai fazer isso distribuído no tempo. E nunca vai esgotar, porque o que essa semente pode produzir é infinito. Então sempre há mais e mais coisas para a alma conhecer. Então, para Próclo, conhecer as coisas é conhecer a si mesmo. Bem, eu espero que vocês tenham entendido um pouco da noção do Próclo, de que conhecer as coisas é conhecer a si mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Lembro a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, considere se tornar membro para acompanhar vídeos exclusivos. Compartilhe o vídeo com quem possa se interessar e na descrição do vídeo tem minha chave Pix, caso você queira fazer uma doação de qualquer valor em agradecimento por este vídeo. Até mais!